Cordiais saudações, caro telespectador. Bem-vindo a mais uma edição do Espaço Canal Zero. Comunicar para o desenvolvimento das comunidades é o nosso lema. Por isso, semana sim, entramos em sua casa para lhe pôr a par do que acontece nas diversas regiões do nosso belo e vasto país. Na edição de hoje, propomos uma viagem até a província de Gaza, localizada na região sul do país, onde o governo e parceiros intensificam ações para mitigar a propagação e contaminação dos residentes locais pelo novo coronavírus. Veja a reportagem a seguir. Hoje o mundo chora, eu não vejo a realidade, fica em casa. Se as pessoas não colocam máscaras e o vírus é transmitido por vias da saliva ou por vias de contato com outras pessoas, enquanto eles não colocarem máscara, é um desafio enorme para nós e representa uma ameaça. Que a gente se cuide, né? Tomando todas as medidas de prevenção para evitar que alastremos mais a doença, porque só de eu ficar contaminado, eu posso virar a contaminar muita gente. Moçambique registrou o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no dia 22 de março de 2020. Para a contenção do alastramento rápido da doença, o presidente da República, Filipe Nyusi, através do decreto presidencial 11/2020 de 30 de março, declarou o estado de emergência válido por 30 dias em todo o país. Nessa altura, Moçambique tinha registrado um total cumulativo de 8 casos positivos da Covid-19, distribuídos entre a cidade de Maputo e a província de Cabo Delgado. A propagação acelerada do novo coronavírus forçou o chefe do Estado a decretar a prorrogação do estado de emergência consecutivamente nos meses de abril, maio e junho. A quando da primeira prorrogação, de 29 de abril, havia registro oficial de 76 infecções por novo coronavírus em todo o território moçambicano. Passado 2 meses, a doença estava espalhada em todas as províncias do país. Na província de Gaza, a notificação de casos de infecção por Covid-19 aumentou a preocupação do executivo. Várias ações preventivas contra a doença estão a ser desenvolvidas em distritos, postos administrativos, aldeias, cidades, vilas e bairros por forma a diminuir os riscos de contaminação. Jovens voluntários residentes na cidade e distrito de Xai-Xai, em coordenação com o governo local, organizaram pequenas brigadas móveis para contribuírem no combate contra a Covid-19. A colaboração destes jovens consiste em desinfetar espaços públicos, instituições privadas, residências, viaturas e passageiros que entram na cidade, reforçar a sensibilização e consciencializar as pessoas sobre a pertinência de se observar as medidas preventivas exigidas pelo estado de emergência. Aqui estamos a fazer o trabalho de sensibilizar as pessoas, saber se prevenir contra essa Covid-19. E nós somos jovens voluntários que não precisamos de subsídio. Todos os dias estamos aqui, então, divididos em grupo para pulverizar todo o carro, toda viatura que entrar no distrito de Xai-Xai, na cidade de Xai-Xai. Estamos a pulverizar pessoas também nas mãos para lavar mesmo esse vírus. Os mercados, centros comerciais, terminais e paragem dos transportadores semicoletivos são espaços de maior circulação e aglomeração de pessoas. Estes locais oferecem condições propícias para a propagação do novo coronavírus quando não são cumpridas na íntegra as recomendações de prevenção anunciadas pelas autoridades de saúde. Nas entradas dos principais mercados estão criadas as condições necessárias para os utentes honrar um dos requisitos essenciais recomendada para a prevenção contra a Covid-19, a higienização das mãos.
Porém, no interior dos mesmos, o distanciamento social mínimo exigido, 1,5 metros, e o uso da máscara de proteção não são escrupulosamente observadas tanto pelos vendedores quanto pelos compradores. Tenho visto muitas pessoas que não conseguem acatar as medidas que o governo orienta. Quase não há um pouco de desacato mesmo. É uma preocupação tão maior para mim mesmo. Quase posso dizer que 50% usam. O resto das pessoas, às vezes a pessoa põe de uma maneira que não é correta mesmo. E assim posso dizer que há uma sensibilização que é necessário de modo a que as pessoas possam mesmo usar a máscara. Nos mercados de Limpopo e Grossista, por exemplo, o uso das máscaras de proteção muitas vezes não resulta da consciência e cidadania, mas sim por medo de ser surpreendido. É comum ver pessoas a venderem ou a comprarem produtos sem observar a devida proteção exigida pelas autoridades sanitárias. A utilização das máscaras ainda é um pouco deficiente nesta componente. Por quê? Porque às vezes a gente chega no mercado e encontramos as pessoas, umas têm máscaras, outras não têm. Ou se têm, estão a usar de forma indevida. Ou têm a máscara na testa, outros têm a máscara na mão, outros têm a máscara no queixo, outros têm a máscara no pescoço. Então, estão a fazer o uso indevido dessa máscara. Então, temos que garantir que a população use devidamente a máscara. O endurecimento das medidas para o uso obrigatório mesmo da máscara resultou destes comportamentos. Nos grandes mercados, nós continuamos a insistir em que as pessoas não se movimentem lá dentro sem máscaras. A orientação é, nem sequer uma pessoa se deve movimentar lá dentro sem máscara. Tem tido campanhas sistemáticas no mercado grossista para a distribuição de máscaras, e sensibilização e outras atividades. Mas como de facto é um mercado também muito frequentado por pessoas da cidade de Xai-Xai e de fora da cidade de Xai-Xai, é um mercado que alimenta os outros mercados, continuam a prevalecer desafios por lá. O novo coronavírus está a reduzir o volume de venda nos mercados locais. O número de clientes, dia após o outro, tende a diminuir. Esta realidade preocupa sobremaneira os vendedores. Eles dizem que não conseguem vender o mínimo capaz de assegurar o pagamento da taxa diária exigida pela lei, daí que deixam um apelo à idealidade. Nesse caro lá bazar, aí como ela puniu, a corona, a malha, loko igova munchumo, aí chaviu, a uma ticket, a wala kuti aswa ko xavisile, o a xavisanga. Bo fika va tlakula munchumu ya hina, o va mbhonya, va kumaka ka mula ku hi nyika ku hina swa ku hi nga nga xavisi. A hi kombela ku pfuniwa. As taxas são a fonte de receita da idilidade, mas também nós reconhecemos o momento em que nos encontramos. Há uma reflexão que está em curso, envolvendo o Conselho Municipal e a Assembleia Municipal. Não posso me antecipar daquilo que poderão ser os resultados deste debate. É um debate complexo que envolve diversos atores, mas estamos a trabalhar para avaliar o impacto da situação dos nossos vendedores e ver que medidas poderemos adotar para apoiar o setor. A maioria das pessoas não tem as suas preocupações básicas resolvidas. O sustento de muitas famílias depende da produção agrícola e de pequeno comércio informal. Essas atividades, pela sua natureza, são exercidas fora do domicílio, o que poderá aumentar o risco da contaminação por Covid-19. É verdade que é um desafio, porque são pessoas que trabalham, vivem da agricultura, algumas pessoas vivem de pequenos negócios e é com esse dinheiro que às vezes garante uma refeição. Não é fácil manter as nossas mamães em casa, às vezes não é fácil evitar os aglomerados, mas é o desafio que nós estamos a tentar ver se ultrapassamos, juntando a nossa polícia, as autoridades da saúde e o nosso
no setor de atividades econômicas também para fiscalizar o funcionamento ou não de algumas barracas que são focos de aglomeração de alguma juventude. A batalha diária pela sobrevivência desafia a consciência daqueles que têm o seu ganha-pão atrelado ao negócio informal. É muito difícil estar em casa, sem fazer nada, sem vender nada. Porque como é que vamos sobreviver neste momento aqui? Tudo agora é dinheiro. Você sai, ficar em casa não ajuda em nada. Mesmo se conseguir gerar machamba, não é nada que vais conseguir fazer na machamba. Se você na machamba, ultimamente agora vais tirar a mandioca. São verduras que vamos ter em casa. Não vamos conseguir ter caldo, não vamos conseguir ter óleo em casa. Agora, estando em casa, sem fazer nada, é muito difícil mesmo. É por essa razão que nós temos que sair, nos movimentar um pouco. O importante é nós nos prevenir da doença. Estarmos prevenidos, sabermos que eu saí, fui ao mercado, chegar em casa, tenho que seguir aquelas regras mesmo. A pandemia do novo coronavírus aumentou a vulnerabilidade destas pessoas. Leswi swi nga cinca laha ka ndhawu ya hina swi cincile kusukela kuni mavabyi lawa. A ha tirhi khwatsi, a ha gisi vana khwatsi. O governo de Gaza, em coordenação com os agentes econômicos locais, apoiam as famílias vulneráveis no âmbito da Covid-19. Cerca de 45 mil novos beneficiários serão integrados no sistema de subsídio social básico do Instituto Nacional de Assistência Social. No âmbito do Covid-19, as 45 mil crianças a que estamos a referir, não são crianças, são vários grupos. Nós tivemos há um bocadinho a fazer o plano. Eles vão receber 1.500 meticais. Portanto, para cobrir aqueles que estavam nas listas de espera e ainda aqueles outros que fomos mapeando. Estamos a fazer este mapeamento em toda a província. Nosso distrito tem uma população de 152 mil habitantes, em que a maior parte são mulheres e por essa via, portanto, mulheres transportam, portanto, também consigo a questão da pobreza, por falta de emprego e etc. Então, sendo assim, nós mapeamos pessoas que estivessem muito vulneráveis em número de 15 mil. E dali lançamos a nossa campanha que limpou por rumo a 15 mil máscaras, que no futuro, se calhar podem ser mais, mas nessa primeira fase são 15 mil. O distrito de Limpopo recebeu também dos agentes econômicos e parceiros de cooperação bombas de pulverização para desinfetar residências, instituições públicas e privadas, material de higienização como balde e sabão, que será distribuído às pessoas necessitadas no âmbito de combate à Covid-19. Estamos também a trabalhar com a sociedade civil e agentes econômicos que cada dia que passa fazem a sua contribuição para que haja ajuda nas pessoas mais necessitadas. Para reduzir os riscos de contaminação da Covid-19 em crianças, as forças policiais, em coordenação com a Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social, têm realizado operações para impedir a circulação e permanência de menores em espaços e locais de venda. Nós trabalhamos nos mercados do Limpopo, o esquema e o mercado grossista. Recolhemos as crianças para um local. Lá sensibilizamos, mas só podiam sair na presença dos seus encarregados. Também que era para sensibilizar os pais, para não deixarem as crianças voltarem às ruas. Essas crianças o que é que fazem? Em alguns momentos apanhamos as crianças a venderem plásticos. Outros estão ali a vender badias, não sei lá quantos. Outros são aqueles que correm para ajudar os compradores de diversos produtos no mercado. E pegamos as crianças, fizemos 2 operações. A primeira operação tivemos a 250 crianças, apareceram os pais, sensibilizamos. A segunda operação, o número reduziu, para dizer que a mensagem está a chegar poucos aos poucos.
As crianças da rua, essas que naturalmente estão na rua, a maior parte tem família. Tem família, até algumas são os próprios familiares que as pedem para estarem na rua, ou a vender plástico, ou a vender alguma coisa para conseguir algum dinheiro. Os pais estão em casa porque sentem-se com medo do Covid-19. Entretanto, pensando que as crianças é que não terão este problema. A nossa mensagem para as crianças é que fiquem em casa, que os pais não lhes deem tarefas que lhes põem a ir para a rua ou para fora de casa. Fiquem em casa. Essa é a primeira mensagem que nós temos, não só para a criança, mas para todos que não tenham nenhuma atividade que os obrigue a sair de casa. E que fiquem em casa, mantenham-se em casa. O executivo da província de Gaza está apostado em fazer cumprir as medidas de prevenção preconizadas no âmbito do estado de emergência. Para travar as violações do decreto presidencial, as autoridades estão a redobrar a vigilância em locais públicos. Forças conjuntas, envolvendo agente da Polícia de Proteção, Unidade de Intervenção Rápida, Polícia de Trânsito e Municipal, estão a intensificar a fiscalização em rodovias. Os principais alvos destas operações são as viaturas de transporte semicoletivos e pessoas que se fazem rua sem máscaras de proteção. Nós estamos a controlar a lotação dos passageiros, estamos mesmo a tentar sensibilizar e controlar no máximo o uso de máscaras. Conforme o número indicado de passageiros que deve estar na viatura, o número estabelecido pelo Presidente da República ou pelo estado de emergência, que o carro deve carregar até 15 lugares. Mas encontramos que ainda existem condutores que não obedecem, assim como os próprios cobradores. Então estamos a tentar ver se consigamos colocar em ordem aquilo que é do estado de emergência. Movidos pelo lucro, alguns transportadores semicoletivos violam as medidas de prevenção decretadas por chefe do Estado no âmbito da Covid-19. Quando eles veem os seus apetites frustrados pela ação policial, desatam em acusações mútuas e choros. Eu trocou 4 pessoas, eu não sabia, não cheguei a ver que eu enchi pneu ali nas bombas, cheguei a perceber. Como assim? Eu cheguei a perceber. Viram muitas pessoas no mercado grossista, eu mandei descer, disse que são 3-3 a norma. É como as normas ditas, são 3-3, como sempre carregamos. Então não sei como, eu até cheguei nas bombas, enchi o pneu, estava vazio. Então enchi os pneus, então entrei no carro. Então eu pensei que são 3-3 as pessoas aqui, não percebi se são 4. Ih, eu não sei, não tenho como. Não tenho como fazer, só posso mandar descer as pessoas, não tenho como fazer. Exatamente que não respeitei sim, mas chamei a atenção ao meu cobrador antes de carregar pessoas. Tinha que levar pessoas, aliás, passageiros conforme, tá vendo? Com uma lotação exata. Ele temou. Este transporte semicoletivo de passageiros foi encontrado com o excesso da lotação normal, onde ele devia embarcar 15 passageiros. Estão 20 ocupantes. Então, significa que tem 5 a mais. Segundo o decreto presidencial, o condutor e o cobrador serão responsabilizados. Obrigado. Alguns passageiros, desembargados em viaturas sobrelotadas, não se conformam com as ações operativas desencadeadas pelas autoridades policiais. Eles alegam a urgência em chegar ao destino e a falta de transporte. Mas os agentes explicam a pertinência destas ações na luta contra a pandemia da Covid-19. Sim, tem que se aumentar. Porque se um condutor carrega 5 pessoas, não é solução. Tem que haver aumento. Escuta, nós temos direito de levar 15 pessoas em cada carro pequeno. Aqui na província de Gaza há falta de chapas aqui. Há falta de transporte, exatamente. Eu estou todos os dias na estrada, eu vejo isso. Aqui há mais carros. Sim, há muitos carros. As chapas andam superlotadas. Senhora, é bom você saber que estamos num estado de emergência. Essa emergência é para a nossa vida, é para proteger. É para proteger. Arranjar meios. Chamar o governo agora. Porque até a pé. Está a ver agora. Vamos chegar como em casa?
errado, não está errado. Só que nós estávamos a apelar, né? Pelo menos se diminuísse as pessoas. Ficar só talvez com pessoas normais. No carro talvez quase continuar com a viagem. Temos que consciencializar os passageiros para que tenham consciência, porque o que está em causa é a saúde própria e a saúde da família, a saúde de todos nós. Se a pessoa vai abraçar o outro, vai se encostar, vai se fazer ao chapa sem máscara e tudo isso, significa que há um déficit da consciencialização do perigo que a pessoa corre. Nós temos que continuar a trabalhar e investir no conhecimento, na cidadania de todos os munícipes para que colaborem. Aos motoristas, cobradores, nós vamos deter e vamos processar. Temos autos de notícia e os autos são remetidos ao Ministério Público. Então, o período de estadia naquele local depende do Ministério Público. Vamos todos irmãos acatar as medidas de prevenção. A máscara de proteção, segundo as autoridades sanitárias, evita o alastramento do vírus que causa a Covid-19. Entretanto, o seu uso é de caráter obrigatório em locais públicos, ou seja, é proibido sair de casa sem colocar a máscara. As autoridades em Gaza estão a redobrar a vigilância em vias públicas a fim de garantir o cumprimento da medida e sancionar as infrações. Nos últimos dias estamos a verificar uma subida muito grande do nível de consciência por parte das pessoas, sobretudo por parte dos jovens, que num passado recente era uma dor de cabeça. Tínhamos muita gente que circulava em locais públicos sem a devida proteção através de máscaras. Tivemos que endurecer um pouco as medidas, por isso na semana passada houve até recolha de algumas pessoas e não foram poucas. Um trabalho feito em coordenação com a nossa polícia. Tivemos que aplicar alguma dureza, mas uma dureza construtiva. A província de Gaza tem uma longa história do trabalho migratório para a África do Sul. Com a eclosão da Covid-19 e encerramento das firmas na República Sul-Africana, muitos moçambicanos que perderam os seus postos de trabalho, assim como os repatriados, estão massivamente a regressar às suas zonas de origem. Este fenômeno, aliado à disposição geográfica de alguns distritos de Gaza, está a preocupar o governo local. Xanguene é dos distritos que, pela sua localização geográfica, acaba sendo muito vulnerável em termos de surgimento de casos de infecção. Eu explico por quê. Primeiro, é um distrito que é atravessado pela Estrada Nacional. E para além da Estrada Nacional, temos a Estrada 102 que sai do cruzamento a Chibuto. Ou seja, todos aqueles distritos, Manjacás e Chibuto, passam de Xanguene. E nós, historicamente, temos irmãos nossos que trabalham na África do Sul e recentemente houve um número significativo de moçambicanos que vieram cá para Moçambique e boa parte veio para Xanguene. Isto nos deixou um pouco preocupados no sentido de controlarmos quem vem com esta infecção, como mantermos em quarentena, enfim, todo este processo de gestão desta pandemia. Departamento de Atendimento à Família e Criança, Gaza, Bairro B, Baixa da cidade de Xai-Xai. A mobilização contínua das pessoas por forma a elevar o conhecimento sobre a doença é fundamental na luta contra esta pandemia. Num contexto da Covid-19, o Instituto de Comunicação Social em Gaza está a massificar ações comunicativas junto às comunidades através das unidades móveis e rádios comunitárias. As rádios comunitárias, para além dos vários spots que são disseminados, para além do apelo que os locutores fazem durante as emissões, também tem a obrigação de produzir exortações de pessoas influentes na nossa província. Me refiro às autoridades governativas
líderes comunitários, religiosos, para serem disseminadas nas rádios comunitárias. Isto por quê? Porque acreditamos nós que a liderança comunitária, os líderes religiosos, eles têm um poder muito forte na comunidade. Então, sendo um líder apelar à sua própria comunidade, aquela comunidade vai acatar a mensagem. As unidades móveis do ICS têm a missão de mobilizar as pessoas a aderir às medidas preventivas contra o novo coronavírus. Para tal, percorrem os bairros, aldeias e distritos da província, divulgando mensagens educativas sobre a doença, contribuindo desta forma para a maior consciencialização da população. Por favor, essa doença não escolhe raça, não escolhe idade. O desafio que temos nesse momento é procurar parceiros, que é para poder, poder participar com algo para a continuação das nossas atividades. Dizia eu que temos uma parceria muito forte com o Conselho Municipal da cidade de Xaxai. Ele participa em combustível e uma viatura. Também temos parceiros que dão algum subsídio aos técnicos que fazem esta atividade. E nós não estamos de braços cruzados. E eu tenho dito aos meus colegas às vezes que vamos sair dos gabinetes, vamos à procura desta parceria. Porque isto aqui é uma emergência, então nesse momento ninguém tem a mais para poder dar. O que vamos fazer é negociação. Um entra com combustível, o caso de ICS pode entrar com a viatura, equipamento e os técnicos. Até o momento, Gaza é uma das províncias com menos casos da Covid-19 em Moçambique. Contudo, as autoridades de saúde alertam que não se trata de um dado adquirido. É necessário que a gente não ignore pelo fato de termos aparentemente poucos casos, porque hoje podem ser poucos, mas amanhã estes poucos podem ser muitos. E é uma doença que se pode propagar de forma muito rápida, daí a necessidade de que todos temos que observar aquilo que são as medidas de prevenção. Estamos a falar da lavagem das mãos, o distanciamento social, o uso das máscaras sempre que nos fizermos fora de casa, por forma que a gente possa garantir que realmente não possamos transmitir aos outros, nem nós levamos a infecção para as nossas casas, para os nossos familiares. Então, mostre seu amor ao próximo, demonstrando aquilo que é a implementação das medidas de prevenção, e temos que também ter a capacidade de cada um de nós ser um educador sanitário. Quando eu digo que cada um de nós tem que ser um educador sanitário, é que todos nós, quando nos fizermos à rua, não podemos esperar que seja um agente da polícia, que seja um agente camarário, que seja um técnico de saúde a dizer a sua máscara não está bem. Mas nós temos que ter a capacidade de nós mesmos, a olharmos alguém que esteja com a máscara no pescoço, que esteja com a máscara na mão, que não esteja a usar, nós mesmos temos que ter a capacidade de educar, de forma que todos nós possamos cumprir aquilo que são as medidas de prevenção. Estamos a continuar a trabalhar, reforçando aquelas que são as mensagens de sensibilização à nossa população para ficar em casa. Porque de todas as medidas que existem, ficar em casa achamos que é a medida mais acertada que possa nos ajudar a minimizar o impacto do Covid-19. O sucesso da gestão desta pandemia será determinado pelas ações responsáveis individuais e coletivas. Se cada cidadão cumprir religiosamente as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades sanitárias, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou cinza, respeitar o distanciamento físico de 1,5 metro entre as pessoas, usar a máscara sempre que estiver em espaços públicos, respeitar a etiqueta da tosse, manter as crianças dentro de casa e sair só em caso de necessidades inadiáveis. A província de Gaza está dividida em 14 distritos. Segundo o censo de 2017, esta província tem 1.446.654 habitantes.
Esforços levados a cabo pelo governo da província de Gaza e parceiros na intensificação das ações para combater o novo coronavírus foi o tema que corporizou esta edição do Espaço Canal Zero. Gratos pela atenção dispensada, novo encontro fica marcado para daqui a uma semana. Até lá, fique bem, fique em casa e previna-se da Covid-19.